Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Vander Souza e hoje eu trago para vocês aqui algumas plantas alimentícias não convencionais, chamadas então de punks, e também são plantas medicinais. Por exemplo, estou aqui com uma planta sensacional que é a serralha. Mostrar para você esse potencial enorme aí, simplesmente num canteiro. Olha só, eu estou aqui num canteiro, né, de um jardim. Então aqui, por exemplo, é um canteiro de 11 horas, porém está dominado por aquilo que a gente chama de mato. Realmente precisa de capinar, de fazer uma limpeza nesse canteiro. Mas eu quero mostrar para vocês que num pequeno espaço desse a gente encontra várias plantas que têm potencial alimentício, que têm potencial medicinal. Aos olhos de uma pessoa que não entende, né, não enxerga isso, não observa isso, não dá importância para isso, logicamente que tudo é mato, nada disso tem importância. O objetivo aqui no caso da pessoa vai ser as plantas ornamentais, no caso aqui da 11 hora e das rosas, né? Porém, a gente tem aqui um grande potencial, a gente tem uma verdadeira farmácia num local desse. Olha só, aqui eu vou mostrar para você erva de Santa Luzia, que é o Euphorbia hirta, mostrar para você também uma planta muito similar a ela, que também recebe o nome popular dela, contudo não é a planta medicinal que é a erva de Santa Luzia. Então vai já um alerta para você que existem plantas muito similares e a gente pode fazer o uso errôneo, fazer o uso dessa planta achando que é outra. Então você vai ver aqui a diferença dessas plantas. Então, num canteiro desse eu tenho erva de Santa Luzia, eu tenho aqui a serralha, que é a Sonchus oleracea, uma planta sensacional. Para você fazer uma ideia, essa planta aqui é comprovada cientificamente através de estudos, por exemplo, pela UFLA, Universidade Federal de Lavras, aqui da minha região do sul de Minas, contra o vitiligo. Mostrou que essa planta ela trouxe a repigmentação da pele, mostrando que realmente a planta tem uma ação contra o vitiligo. Ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem aminoácidos essenciais para a nossa saúde e ela tem bioativos, né? Ela tem substâncias fitoquímicos, metabólitos secundários com ação contra inflamações, contra fungos, parasitas. Ela tem ação, por exemplo, de repigmentação da pele, melhorar contra problemas de pele em geral, ela é utilizada. E essa planta aqui vem do popular, essa tradição de usar contra o vitiligo, e agora foi comprovada cientificamente através de estudos que realmente ela repigmenta a pele, ela é contra o vitiligo. Outra coisa muito importante de você saber, essa planta medicinal aqui é comprovada cientificamente que ela tem ação similar a medicamento contra a depressão. Essa planta, além de possuir aminoácidos essenciais aí para depois produzir neurotransmissores muito importantes em todo esse processo, né, para o nosso cérebro, para o sono e tudo mais, essa planta possui fitoativos capazes de melhorar então a saúde cognitiva, de melhorar a conexão, né, a comunicação dos neurônios e tudo mais, de melhorar o nosso sistema nervoso central, de trazer este benefício de ser antidepressiva. Isso é comprovado cientificamente. Agora tem outras plantas mais aqui que eu vou mostrar para você, como o solano americano ou solano nigrum, que é aqui, por exemplo, a pimenta preta, pimenta de galinha, também chamado, né, de, enfim, Maria Moura, erva moura, por aí vai, Maria Preta. Aqui eu tenho a Portulaca oleracea, que é a beldroega, eu tenho o caruru, em vários aqui, né? Eu tenho aqui Emilia sonchifolia, Emilia fosberge, eu tenho Galinsuga parviflora. Bom, você não está entendendo porque eu estou falando o nome científico, mas eu vou mostrar para você aqui agora essas plantas e surpreenda com um pequeno espaço e a grande propriedade medicinal que eu posso adquirir desse pequeno espaço aqui e dessas plantas alimentícias não convencionais, visto que as punks, qual é a importância delas? Nós temos um momento, né, na história humana muito preocupante, porque o Sol, por exemplo, a incidência solar está cada vez mais intensa sobre a nossa atmosfera, sobre, né, a Terra. Com esses raios solares muito intensos, está tendo uma dificuldade da produção de alimento. E essas plantas, elas são muito resistentes, visto que ela não sofreu nenhum
nenhuma alteração geneticamente, o ser humano não mexeu com elas, né, até o momento, graças a Deus. Assim, são plantas muito resistentes a pesticidas, são plantas persistentes, resistentes, são plantas que mostram a garra de si. Então essas plantas, elas têm mostrado um grande poder de talvez trazer a solução no futuro de combater a fome. Por exemplo, além de serem plantas muito espontâneas, plantas muito simples, que podem realmente tratar, né, várias coisas, além do poder medicinal, esse poder alimentício dela, por ela ser espontânea. Então a gente tem ao nosso alcance, né, em todo o globo, em todo o mundo, a gente tem essa facilidade de adquirir essas plantas. Então por isso ela tem esse grande potencial. As punks, elas vão muito além de que seja um modismo, né, de que as pessoas estejam, por exemplo, muita gente fala assim, mas Ora Pronobis e tal, né, Serralha, enfim, Caruru, para que ficar se preocupando com isso, sendo que tem tanta coisa? Muita gente parte para esse lado para poder dizer assim, nossa, eu tô agora, né, na onda do momento, tô comendo aquilo que o pessoal tá falando, Ora Pronobis, isso, eu vou comer Ora Pronobis. Mas não é questão só disso. Além dele ser uma fonte gigantesca de bioativos, de coisas boas para o nosso organismo, de trazer vitaminas, minerais, né, entre outros compostos aí, compostos fenólicos e tal, tem ação antioxidante, melhora o nosso intestino, enfim, anti-envelhecimento, né, anti-câncer, por aí vai. Não só em questão disso, mas é questão mesmo de sobrevivência, né, visto que alguns lugares, por exemplo, o Ora Pronobis, ele vai ficar ali num local seco, não tem nem água direito para poder irrigar as plantas, e a Ora Pronobis vai sair. Então, quer dizer, é muito mais do que um modismo, né? É muito mais do que simplesmente um capricho, achar engraçado, eu vou comer punk porque eu acho bonito, né? Não é diferente, não é simplesmente por isso. É um novo, realmente, paladar para você descobrir, né? Um novo sabor da vida, visto que essas plantas, até um dia mesmo já fez parte, né, da nossa alimentação. Então eu acho muito importante a gente trazer isso de volta. É uma questão de cultura, tanto cultural como diversificar a nossa alimentação, visto que muitas plantas dessas aqui possuem bioativos que as convencionais não possuem, então tem esse potencial. Além do medicinal, que eu estou falando sobre, por exemplo, a serralha, é uma planta que tem todo esse poder. Imagina, uma planta dessa na alimentação do brasileiro, vai melhorar demais, né? Então já está aí um grande potencial também. Mas é uma questão de tendência mesmo e necessidade, visto que a serralha, por exemplo, é uma planta muito resistente, resiliente. E aí, futuramente, você não consegue cultivar com tanta facilidade aquele almeirão que você tanto gosta. A serralha já vai ter essa facilidade, porque ela é muito forte, ela é muito resiliente. Bom, eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês esse grande potencial de plantas que estão aqui ao nosso alcance, e num pequeno espaço você pode ter tudo isso. Bom, pessoal, então olha só, aqui a gente tem aqui então a erva de Santa Luzia, né? A tão sonhada erva de Santa Luzia. E tá aí, pessoal, olha aí que simplicidade, olha que beleza, como que está bonita. Está aqui há 11 horas, então ela está começando a florir aqui. Na verdade ela está florida, porém os botões florais dela estão começando então a abrir, visto que nós estamos num horário aqui, o tempo está fechado, então as plantas, essas plantas não abrem suas flores agora. Então, olha só, aqui uma, né, geral que para vocês está dominado, né? Então, olha só a situação que está o canteiro de 11 horas. É mais fácil a gente encontrar plantas aqui que estão realmente, entre aspas, são daninhas, como o caso da serralha, enfim, entre outros aqui, mas a gente tem aqui a 11 horas bem escondidinha aqui, principalmente porque ela ainda não abriu suas flores. Mas então, a gente tem esse canteiro, que o objetivo são plantas ornamentais, né, às 11 horas aqui e tal, e outras plantas, mas a gente encontra uma grande variedade de plantas, né, de plantas que são chamadas de pragas, são chamadas de mato. Enfim, então essas plantas aqui, pessoal,
olha só o que a gente encontra. É para mostrar para você aí que gosta das plantas medicinais, que ama esse universo das plantas medicinais, para você entender que não tem segredo. É você saber que em um vaso você pode cultivar plantas sensacionais, terem aí nascendo espontaneamente plantas que podem tanto trazer potencial alimentício como medicinal. Vou começar aqui com vocês mostrando então a serralha que eu já estava mostrando, né? Então, esse daqui é o Sonchus oleraceus serralha mansa, serralha lisa. Bom, então essa planta aqui, pessoal, ela tem um grande potencial, porque essa planta tanto é alimentícia, muito boa. Vou mostrar para vocês aqui um pezinho novo de serralha. Quando ela está nessa idade é maravilhoso, melhor ainda, tá? Então quando ela está assim, olha só, ainda começando a crescer, olha só, ela está começando a pendoar. Ela fica então um pezinho mais rasteiro, muito parecido com o dente de leão, tá certo? Então ela parece muito com o dente de leão. As suas flores mesmo, olha só, então parece com o dente de leão, porém é bem menor, né? Mas o dente de leão ele é bem rasteiro, então ele fica bem baixinho, né? Ele fica baixinho e tudo mais. Essa planta aqui, ela é sensacional para nossa alimentação. Maravilhosa. Eu adoro o sabor amargo e essa planta é uma planta lactescente, tá? Ou seja, uma planta que solta látex, uma planta que solta leite. Olha só, eu vou pegar aqui uma folha da serralha e mostrar também para vocês aqui uma característica interessante, tá? Quando ela está com a folha nova, ela tem esse formato. Quando ela começa a ficar mais velha, olha só o formato dela, como que fica. Já não tem aquela diferença ali, olha aqui. Olha uma folha mais velha e uma folha mais nova ao lado da outra. Todas as folhas mais velhas, olha só como que ela vai ficando, o formato, vai perdendo aquela característica daquela serrilha, né, daquele formato ali, desse desenho, né? Mas quando a planta está nova é dessa forma. Então, está aqui uma planta excelente para a nossa saúde, uma planta amarga que eu adoro, uma planta que estimula a bile, uma planta hepatoprotetora que protege o nosso fígado, combatendo doenças aí do fígado, por exemplo, contra a gordura no fígado, a esteatose hepática. Uma planta sensacional. E essa planta aqui combate o vitiligo e é uma planta que tem um grande auxílio combatendo também a depressão. Então tá aí uma planta sensacional, né? Outra planta aqui que eu vou mostrar para vocês, sensacional. Olha só, esse daqui, por exemplo, esse daqui, o nome científico dele, o nome botânico é o Galinsuga parviflora. Esse daqui é chamado de botão de ouro ou também de picão branco. Por ele ser muito similar com o picão mesmo, né, com a planta picão, que é aquele Bindus pilosa. Inclusive tem um pé ali que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Mas essa plantinha aqui, ela também é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Principalmente antes de florir, ela é uma planta muito vistosa, muito cheia de folhas carnosas, folhas bem cheias de água, né? E que possui uma grande capacidade alimentícia e também medicinal. No mínimo, o que essa planta aqui faz é regular o nosso intestino. Bom, a gente encontra aqui, por exemplo, uma planta muito similar com a erva de Santa Luzia. Olha só, muito parecido, né? Ela também é chamada de erva de andorinha, né? Chamado erva andorinha, tá certo? Por conta do formato das folhas dela parecerem um rabo de andorinha. Então ela parece muito, tá certo? Bom, eu falei que a serralha é lactescente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é lactescente. Então, olha lá, o leite já está começando a sair. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó, na base aqui, então. Esse leite aqui, por exemplo, se você aplicar sobre uma frieira, vai combater a frieira, tá bom? Assim como o leite do almeirão, o leite que sai do pé de alface, todos eles é antifúngico. Pode combater com muita propriedade, tá certo? Só vai um alerta que toda planta que solta leite é uma planta lactescente. Esse látex ele é fotossensível, ou seja, quando nós aplicamos um látex sobre a pele, você não se expõe ao sol porque vai causar uma queimadura, ok? Bom, essa planta também aqui é lactescente, porém essa planta aqui, até o momento presente, eu não sei falar para vocês se realmente ela possui propriedades medicinais. Contudo, eu sei que essa planta aqui ela é muito confundida com a erva de Santa Luzia e ela tem um potencial tóxico, tá ok?
Bom, uma planta medicinal, ela pode... Lógico que existem plantas que têm uma certa toxicidade, mas também é medicinal. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas não vou explicar para vocês em detalhes, mas a questão é que essa planta aqui, tá, ela não possui as propriedades que a erva de Santa Luzia. Então, olha só como que parece. Agora eu vou colocar ao lado da erva de Santa Luzia aqui para vocês verem. Olha só. Olha só, tá ao lado da erva de Santa Luzia. Se eu pegar ela e mostrar, olha só, eu vou pegar mais um galinho aqui, porque eu quero mostrar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pé, um raminho aqui de erva de Santa Luzia, Euphorbia hirta, e colocar ao lado de uns pés aqui, uns galhos que estão bem maiores. Olha só, pessoal, como que se assemelha. A gente tem um caule aqui dela um pouco arroxeado, assim como a gente tem aqui também, né? As folhas também nascem na axila. Olha ali, ó. Olha só. Aqui a gente tem, por exemplo, esse pedacinho aqui do caule dela. E aqui, por exemplo, a gente tem, né, uma folha ao lado, depois, né, alternando. Olha só como que são alternas, né, a folha dela da erva de Santa Luzia. Aqui a gente também tem isso, né? As flores dela, olha só como que as flores são muito similares. Deixa eu dar um foco aqui. Então, olha só como que as flores dela são bastante similares, né? E a gente tem aqui, ó, as flores da Santa Luzia. Então, são parecidos. Com certeza, pessoas que não vão observar muito vai querer fazer o uso da planta. Mas essa daqui é a Euphorbia hirta, né? Então, deixa eu voltar aqui para o pé de Euphorbia hirta, erva de Santa Luzia. Então aqui nós temos um pé de erva de Santa Luzia. Essa sim possui atividade analgésica, possui atividade anti-inflamatória, possui atividade antifúngica, possui atividade excelente, sendo uma planta antialérgica contra os casos de alergia, por exemplo, respiratória. Excelente, uma planta maravilhosa, uma planta sensacional para esse problema. Então, inclusive, ela possui até atividade mesmo antiofídica, para você fazer uma ideia. Então, é maravilhoso essa planta, né? Bom, nós temos aqui, por exemplo, olha aqui, essa daqui é a pimenta de galinha, tá? Essa aqui é a pimenta de galinha, Maria Preta, né? Maria Pretinha, erva moura. Essa planta, ela é bem interessante para os casos, por exemplo, de psoríase. Essa planta pode, ela é uma solanácea, tá? As solanáceas, a característica dela, por exemplo, são essas flores aqui, olha só. Observe bem a florzinha dela, não dá para parecer que é a flor do giló, Solano gilo, não parece muito com a flor do Solano melongena, que é a berinjela, não parece muito com a flor também do Solano paniculatum, que é a jurubeba. Enfim, as solanáceas, elas possuem essas flores aqui, ó, muito parecidas. Então, as plantas solano, inclusive, uma hora eu vou falar para vocês sobre esse grupo de plantas, essas solanáceas, né, essa família. O gênero solano possui muitas plantas tóxicas e a gente tem que tomar um certo cuidado. O giló mesmo parece muito simples, mas você não pode, né? A gente não deve ficar comendo giló cru, embora exista a salada de giló, né? Então não é bom a gente ficar fazendo muito uso de giló cru, fazendo uso de berinjela crua, não pode, porque possui toxicidade, elas possuem substâncias que não são benéficas para a nossa saúde. Tá ok? Então o gênero solano tem que tomar um certo cuidado. Mas essa planta aqui é muito interessante, tá? Para problemas na pele, psoríase. Então essa plantinha aqui é muito boa. Então tá aí, mais um potencial. Bom, vocês estão vendo que o vídeo já está ficando um pouquinho grande, né? Mas existem várias plantas aqui que eu ainda quero mostrar para vocês. Olha aqui, essa daqui é a beldroega, né? O nome científico, o nome botânico dela é Portulaca oleracea. E essa plantinha aqui, ela é muito interessante porque ela possui mucilagem, ela tem uma certa baba, né? Ela é um pouquinho viscosa talvez,
E é uma planta interessante para o nosso intestino, é uma planta anti-inflamatória, é uma planta que você, por exemplo, pode aplicar sobre um local que esteja com uma queimadura, ela é cicatrizante, ela é refrescante. E essa planta aqui, ela tem ômega 3, ela tem ômega também, tá? Então ela tem ácido graxo que auxilia, ajuda no melhoramento da nossa circulação, então ela é bem interessante também. Bom, olha só, vamos partir aqui para mais. Você vê aqui que serralha tem um monte. Tá aqui, ó, Sonchus oleracea. Tá aqui uma abelhinha arapuá fazendo seu papel. Então, tá aqui. Bom, aqui a gente tem um jovem pé de picão preto, Bidens pilosa, que eu falei para vocês, ou Bidens alba, porque eu falo assim, né? Porque esse daqui eu sei que é Bidens pilosa, porque aqui tem somente Bidens pilosa, não tem o picão branco, que é a Bidens alba. Contudo, embora eu falei ali que o Galinciuga praviflora também seja chamado assim, né? Mas esse daqui é o Bidens pilosa. E essa planta aqui também é punk, é planta alimentícia não convencional. Essa planta é muito interessante para os casos de icterícia, problemas no fígado em geral, todo problema tá no fígado. É uma planta excelente. Não vem com essa, que é uma planta que vai causar problema renal, a não ser que você faz uso de qualquer planta exagerado, tá certo? Então essa planta aqui, ela é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, uma planta antianêmica, uma planta antifúngica, uma planta que tem uma atuação muito grande sobre a nossa saúde hepática, né? Melhoramento aí da nossa bile mesmo, né? No caso, ela é uma planta colaguga, é uma planta que ajuda na secreção, né? Então a gente sempre tem que tomar cuidado, porque todas as plantas que tenha sabor levemente amargo ou que seja amargo de verdade vai trabalhar o nosso fígado, certo? Nossa bile. Então, se você tem a pedra no vesículo, então você vai ter que tomar esse certo cuidado, porque vai é, induzir essa contração, certo? Bom, aqui nós temos uma outra planta bem interessante. Essa daqui é a Emilia Fosberge, muito parecida com essa daqui, que agora eu vou, na verdade, dividir o vídeo e explicar melhor para vocês a diferença entre elas. E essa planta aqui também é uma planta muito interessante, que é uma planta alimentícia não convencional, e você também faz o uso dela, assim como você faz o uso dessa daqui, que é a serralha mansa, né? Todas as duas são mansas, todas as duas são alimentícias, todas as duas trazem benefícios, todas as duas são seguras para a nossa saúde. A questão é que essa é muito confundida com essa daqui. Sonchus oleracea, embora pareça, essa daqui é Emilia Fosberge, tá bom? Mas essa planta aqui é muito interessante, também é anti-inflamatória, tem atividade analgésica, contra reumatismo, muito legal. Então é isso, pessoal. Olha só, nesse pequeno espaço nós vimos aqui várias plantas. Eu ainda não falei, mas por exemplo tem o caruru. Então tá aqui o caruru. Esse daqui é o Amaranthus. Eu acho que é Amaranthus blitum, que é o nome científico desse. Olha aqui, ó, não esperava, mas ainda encontrei aqui. Olha só, encontrei aqui essa plantinha aqui que é muito confundida também com o picão branco. Certo? Essa daqui é a erva de touro, uma planta excelente para elevar o nosso sistema imunológico, pessoal. Isso daqui é muito potente mesmo para elevar o nosso sistema imunológico. Bom, pessoal, eu estou dando uma olhada aqui para ver se eu encontro mais plantas, e tem, com certeza, ali tem a buva, né? Então é outra planta também bem interessante. Por exemplo, nos casos de dor de cabeça mesmo, a buva pode ser interessante, né? Então a gente tem muita coisa aqui, olha só quanta coisa a gente encontra, principalmente aqui a erva de Santa Luzia, que está mais abundante. Também tem aqui, né, a serralha, então, que já foi aqui o começo da nossa conversa. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, e o objetivo é isso, mostrar para vocês a simplicidade das plantas, para vocês então se atentarem a esse universo desconhecido ainda por muitos, que graças a Deus está começando a aflorar, para as pessoas entenderem a importância de toda essa nossa flora e logicamente de nossa fauna, né? Mas principalmente da nossa flora, que é muito rica, desperta interesse
né, internacional, e quem é daqui não se importa e não liga com todo esse potencial. Tá aí, gente, maravilhas encontrada apenas num canteiro. Eu sei, esse canteiro aqui tá feio, né? Tá precisando de dar uma limpeza mesmo, porque lógico, né? A gente precisa aqui enfim, de uma boa aparência, e é lógico que não tá bonito, não tá nada bonito, mas eu quero mostrar para vocês é isso, que num canteiro você encontra uma verdadeira farmácia natural. Bom, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Olha aí que linda flor de serralha. Olha aí que beleza.